E a CUT realizou um balanço da conjuntura no último dia 30, e eu queria apresentar à sociedade cearense qual é a avaliação que os trabalhadores e as trabalhadoras, organizados na Central Única dos Trabalhadores, faz sobre o atual momento político. Portanto, não é uma avaliação do Partido dos Trabalhadores, é uma avaliação de uma central sindical que, por ampla maioria, é formada por militantes sindicais que, na decisão partidária, tem relação com o PT. Mas são fundamentalmente militantes que têm a honra de representar diversas categorias de trabalhadores no Brasil. E eu queria ler, para ser muito fidedigno ao que diz a nossa direção sindical da CUT. A direção executiva da CUT, em reunião ampliada no dia 30 de junho em São Paulo, avaliou com renovada preocupação os desdobramentos da crise que atinge a sociedade brasileira. Para a CUT, é uma crise econômica e política, com graves consequências na área social e que requer da CUT um posicionamento firme nesses dois campos. Posicionamento firme na economia e posicionamento firme na política, para combater a restauração neoliberal e o retrocesso político promovidos pelos setores hegemônicos das classes dominantes. E, ao mesmo tempo, fazer a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Portanto, para a CUT, há nesse momento, por parte da classe dominante brasileira, a busca de um retrocesso político e um retrocesso econômico. E o movimento sindical vinculado à CUT está chamado a ser contra esse retrocesso e a defender os interesses da classe trabalhadora. Para enfrentar esse desafio, só temos um caminho, o da luta. Luta que deve ocupar os espaços possíveis, dos locais de trabalho às ruas, dos sindicatos às galerias e gabinetes do Congresso, dos meios de comunicação tradicionais e as redes sociais. A CUT reafirma sua posição contrária à política econômica comandada pelo ministro Levi para combater a crise, pelo seu caráter regressivo e recessivo. Esta é a posição da Central Única dos Trabalhadores. Mantida a atual política macroeconômica, o país caminhará para um período longo de recessão em que a classe trabalhadora perderá as conquistas obtidas nos últimos 12 anos e a economia brasileira ficará subordinada aos interesses econômicos do capital financeiro e das empresas transnacionais. Portanto, a posição da CUT é clara, contrária à política econômica do ministro Levi. Reafirma ainda que a CUT se opõe igualmente à proposta em andamento no Congresso, elaborada pelo senador José Serra, do PSDB, que prevê mudanças nas regras de partilha na exploração do petróleo, para voltar ao regime de concessão. Ou seja, o senador José Serra, com o PSDB, quer acabar com o regime de partilha, que coloca 100% do royalty do pré-sal em saúde e educação, para voltar ao regime de concessão, para que se transforme em lucro e vá para os bolsos dos acionistas das multinacionais. Nós não temos outro nome a não dizer que isto é traição ao povo brasileiro. A CUT manifesta a preocupação com a política adotada pela direção da Petrobras, de venda de ativos e corte nos investimentos, que além de poder gerar desemprego direto e indireto, diminui o papel da empresa na retomada econômica necessária para a nação. A CUT ainda rejeita
o ingresso de capital estrangeiro na área de saúde, permitido pelo artigo 142 da Lei 13.097 de janeiro de 2015. A CUT comunica ainda que vai debater com os movimentos sociais, com os intelectuais, saídas e alternativas ao ajuste fiscal até aqui aplicado. E fará, no dia 28 de julho, desse mês, ato em frente ao Ministério da Fazenda contra a atual política econômica. E tenho certeza que teremos ato nos estados. Então, dizer ao movimento sindical cutista do estado do Ceará que a CUT está puxando mobilização no dia 28 de julho contra a atual política econômica no que diz respeito aos projetos que podem levar à recessão e à perda de direito dos trabalhadores. Nesse cenário, a CUT busca fortalecer sua relação com os movimentos sociais, com os quais se propõe elaborar propostas conjuntas de enfrentamento da crise. A CUT participará do Encontro Nacional pela Constituinte da Reforma Política, previsto para os dias 3 e 4 de setembro em Belo Horizonte. A CUT e os movimentos sociais têm uma avaliação clara de que o Congresso que aí está, presidido por Eduardo Cunha, não fará a reforma política popular que o país precisa. E fará um encontro em Belo Horizonte, 3 e 4 de setembro, para iniciar de maneira massiva uma campanha pela Constituinte exclusiva, porque somente dessa maneira as ruas serão realmente ouvidas. Porque o nosso parlamento, infelizmente no Congresso Nacional, os deputados começaram a discutir uma reforma política pensando em regras que permitam a sua reeleição e não regras que permitam a participação popular e mudanças da prática política no país. E dia 5 e 6 de setembro, para debater um projeto político para a nação brasileira. A CUT reafirma a sua defesa da Fórmula 8595 e contra o fator previdenciário, mantendo seu posicionamento histórico de acabar com o fator previdenciário e favorável ao que foi aprovado da Fórmula 8595. Mas a CUT, consciente dos desafios na área previdenciária, propõe a realização de um seminário para discutir as questões envolvendo o futuro da Previdência, porque sabe do maior envelhecimento da população brasileira, sabe do aumento de expectativa de vida, mas quer debater o aumento da rotatividade, quer debater os planos privados de saúde, quer debater a transparência na divulgação dos saldos ou dificuldades da nossa Previdência. Portanto, senhores deputados e deputadas, e em especial o povo do Ceará, a Central Única dos Trabalhadores, em sua reunião executiva ampliada, reafirma a sua luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora e que, mesmo sendo o governo eleito pelo Partido dos Trabalhadores, que eu faço parte, com muito orgulho, a CUT vai se manter, e quero dizer que com meu apoio, na defesa dos direitos da classe trabalhadora, em especial do fim do fator previdenciário, em especial de uma política econômica que não traga nem recessão... Deputado Elmano, quando for possível uma parte. Pois não, deputado Santana. Nem regressão de direitos, mas fundamentalmente o aumento do mercado interno de massas, fundamentalmente reforma tributária que taxe os mais ricos e não os mais pobres. Esse é o caminho que o movimento sindical nos aponta nesse momento.